preço de avaliação. Essa, pessoal, é uma pergunta muito recorrente. As pessoas fazem para mim a pergunta nas redes sociais, inclusive os meus alunos. Professor, fui chamado aqui fui solicitado a fazer um orçamento de uma avaliação. Quais os honorários? Quanto que eu cobro? Qual o valor de honorários que eu devo cobrar? É isso. Então anota, pega o seu caderno, pega a sua caneta aí, escuta o que eu vou te falar agora, eu vou traçar um raciocínio, e você vai anotando no caderno aí pílulas de conhecimento para você depois relembrar. Pessoal, não existe tabela de preço para avaliação de imóveis, não existe, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Você tem que fazer a avaliação, você tem que fazer a sua proposta de avaliação, dimensionar os seus honorários, de acordo com o contexto de cada trabalho. Então é isso. Uma casa não tem o mesmo valor de honorários do que avaliar um edifício inteiro. Não tem o mesmo preço de avaliar uma gleba urbanizável. Então vamos lá. Mesmo na tipologia casa, dependendo da finalidade, dependendo do cliente, você também vai cobrar preços diferentes. Então eu vou explicar para vocês aqui, com um exemplo. Casa. Vamos avaliar uma casa, tá? Então vamos lá. É casa tipologia. É um dos imóveis mais simples de avaliar, porque você vai fazer pelo método comparativo direto de dados de mercado. Então o método é o mais usado, tá? Então, quando você avalia a casa, quando o cliente chega para pedir para você uma proposta, você tem que perguntar pela finalidade. Então, quem está pedindo a avaliação e a finalidade? Quem está pedindo? É um cliente de pessoa física. Qual que é a finalidade? Ele quer só saber o preço para anunciar isso para venda. Ele não quer, digamos, sair perguntando para os corretores, porque ele quer uma avaliação para saber o preço, para anunciar aquele preço, e quando ele chegar na mesa de negociação para fechar negócio, ele tem um laudo para falar, isso aqui que é o preço e ponto final. Essa pessoa não está disposta a pagar muito, ela não precisa da avaliação. Então, se eu cobrar o justo valor que eu cobraria dela, ela não vai fazer. Essa pessoa, se eu cobrar mais do que 500, 600 reais, ela não vai fazer. Ela vai falar, não, tá, muito obrigado. Ela vai no corretor, ela não queria no corretor, pega a opinião, ela queria um laudo, mas se eu cobro mais do que 600 reais, ela fala, não, eu vou, obrigado, não preciso não. Vai no corretor, ele pega a opinião no corretor e vai nessa, ele desiste de fazer, tá? Agora, vamos subir de nível? A mesma casa. Qual que é o cliente? É um casal que está separando, né? Querem fazer a coisa da maneira correta, uma separação amigável. Ou então não. É o espólio de uma família. O patriarca faleceu, deixou aquela casa como herança, e são 3 irmãos herdeiros que também, amigavelmente, vão fazer a partilha. Eu já cobro um pouco mais caro, eu cobro R$ 1.500. Por quê? Não que eu cobre mais caro pela situação, é que na situação anterior, quando era uma pessoa só para anunciar, ele não precisava daquilo. Então eu cobrei muito barato. 500, 600 reais é barato. Para essa casa, para esse casal que está separando, para essa família que vai distribuir a casa, eu já cobro R$ 1.500, porque eles precisam desse laudo para sentar e conversar. Já é mais caro. Eles precisam, não é opção. Eles precisam, tá? Agora, a mesma casa, vamos subir agora. É uma empresa que está me contratando. Por quê? Da mesma maneira, a casa faz parte do patrimônio da empresa. A empresa, então, um dos sócios vai sair, precisa saber o patrimônio da empresa para remunerar todo mundo. Eu já vou cobrar R$ 2.500 a 3. Por quê? Porque para uma empresa é mais trabalhoso para mim os trâmites administrativos. Normalmente é um comprador que faz contato comigo e pede uma proposta formal. Eu já tenho que parar e fazer uma proposta formal. Com o nome da pessoa, endereço, telefone, endereço de e-mail. A proposta minha tem 3 a 4 páginas. Abrindo parênteses aqui, lá no meu curso pago de 50 horas, eu tenho modelos de propostas, tá? Para os meus alunos. Voltando aqui ao tema. E eu vou ter mais trabalho. Manda a proposta. O comprador me chama novamente para negociar preço. Aí eu gasto um tempo negociando. Beleza. Aí ele chama de novo que vai me contratar. Aí manda o contrato. Eu tenho que analisar o contrato. Eu gasto um tempo. Aí mando para ele. Aí ele pede um boleto. Eu tenho que fazer um boleto. Ou então mandar os dados da conta para ele fazer um Pix para mim. Você está entendendo que tem trabalho administrativo? Eu faço. Depois que eu faço, eu tenho que entregar, tá? Hoje em dia, você faz o laudo em Word, grava no PDF, tem assinatura digital e manda pelo e-mail. Até algum tempo atrás, você tinha que chamar o motoboy, botar no envelope, lacrar e mandar o motoboy entregar. Depois você tem que mandar a cobrança da parcela final.
E não raro, a pessoa que recebe o laudo, ela liga para mim para perguntar, porque ela vai apresentar aquilo para alguém em cima. Em vez de me chamar para conversar direto com o dono da empresa, ele me chama para ele entender o laudo, para ele passar para o dono da empresa. Então, você está vendo que dá mais trabalho? Eu cobro mais caro. R$ 2.500 a R$ 3.000. Agora, a mesma casa, a mesmíssima casa, numa perícia judicial, eu vou cobrar R$ 4.500. Por quê? Novamente, perícia judicial, pessoal, tem os procedimentos da justiça, os ritos da justiça, os prazos, entendeu? Então, normalmente eu recebo intimação do juiz, esse é o nome, intimação, então não se assuste na hora que chegar aí para você uma intimação para você atuar como perito judicial, é uma honra, tá? Eu tenho que parar a fazer a proposta de honorários e mando. 100% das vezes as partes pedem desconto. Isso é um fato. Então, se eu vou cobrar 4, eu peço 5. Aí passa um tempo que é longo, aí você tem que lembrar que você fez aquilo, tem que ter um controle. Você é intimado a revisar sua proposta e dar desconto. Aí eu dou e passo para os 4.000 que eu queria antes. Então você entendeu. Eu já botei 5 sabendo que ia pedir desconto, fechei em 4. Tem que fazer outra petição. Aí o juiz tem os trâmites dele, eu posso acompanhar ou não, eu não acompanho, mas eu tenho meu controle. Depois o juiz fala, ó, todo mundo aceitou, o juiz me intima a iniciar os trabalhos. Aí eu tenho que fazer o seguinte, petição, informando a data da perícia, da vistoria. Eu tenho que avisar as partes com 5 dias de antecedência, eu costumo fazer em 30, tá? Porque é só 5, mas fazem 30, para dar tempo, para não ter problema. No dia da vistoria, se a vistoria lá daquele primeiro cliente que queria só saber o valor, eu chego lá, faço a vistoria, pronto. Na perícia, te acompanham advogados, as partes, os assistentes técnicos. O perito sou eu, sou o comandante da vistoria. Só que as pessoas perguntam, você tem que fazer ali algumas questões, você tem que controlar o trabalho. Você tem que perguntar às pessoas algumas coisas, não elas te perguntarem. Depois tem o laudo, tem os quesitos. Depois que você entrega o laudo, as partes têm 15 dias para passar quesitos de esclarecimentos, dúvidas, tá, que eles tenham. Então você está entendendo que é mais trabalhoso. Vou cobrar 4.500. Então o mesmo imóvel, casa, para uma pessoa que só quer saber o valor para anunciar, 500 a 600, para um casal ou para uma família que vai amigavelmente repartir aquilo, 1.500, para uma empresa, 2.500 a 3, para a justiça, 4 a 4.500, vocês entenderam? E por quê? A casa é a mesma, mas o nível de trabalho que eu vou ter é diferente. Então eu estou falando de casa. Agora vamos subir o nível disso aí. Casa, lote, apartamento, sala, loja, é isso que eu te falei. Agora vamos subir o nível. Um edifício inteiro, um galpão industrial, eu não faço pelo comparativo, eu faço pelo evolutivo, que é um pouco mais trabalhoso. Não é difícil, tá, pessoal? É trabalhoso. Uma coisa é trabalhosa, outra coisa é difícil. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um parênteses. Cirurgia neurológica. O médico, para fazer isso, é difícil. O cara tem que se formar muito. Mas não é trabalhoso para ele, porque ele chega lá, faz, perfeito. Para ele é simples. Já a nossa avaliação de um galpão ou de um edifício, ele é mais trabalhoso, mas não é difícil para quem sabe. Tá? Então vamos lá. Para essa tipologia, eu vou cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque é mais trabalhoso. E também, se for para uma pessoa física só para saber, para anunciar aquele edifício inteiro, é um preço. Se for para alguém, para repartir aquele patrimônio numa negociação amigável, é um outro. Se for uma pessoa jurídica, é outro. E se for na justiça, muito mais, entendeu? Então esses exemplos que eu te contei, um edifício inteiro, uma gleba urbanizável pelo método evolutivo, ou pelo involutivo, a gleba no caso, eu começaria aí R$ 3.500 para a pessoa física, passaria por uns R$ 6.000 por uma distribuição amigável, 10 mil para uma empresa, pelos trabalhos que vão me dar, de 18 a 20 mil reais numa perícia judicial. Então vocês estão entendendo? Isso vai de acordo com a tipologia. Então, tudo depende de contexto, Rodrigo Oliveira. Não tem tabela de preço.